Olá a todos, estamos aqui na adega da Fita Preta, por isso vamos ver se a minha mana Joana se junta. Grande Tiago, vamos falar de brancos em barrica, por isso estamos na adega da Fita Preta, estamos aqui na sala de brancos. Eu já preparei para vocês mais ou menos isto, aqui uns temas, vai ser uma verdadeira aula. Vamos ver se a Joaninha já se juntou. Boa tarde. Se a Joaninha já anda por aí ou anda a correr a comprar comida, como da outra vez. Informem-me se ela já anda aí. Joaninha. Joana. Ainda não. Muito bem. E então o que é que vamos falar? Vamos falar de brancos em barrica. Eu acho que um dos grandes temas mundiais é o abuso da barrica e outro dos grandes temas mundiais é como é que os grandes vinhos do mundo, como vinhos da Borgonha, são 100% fermentados em barrica. E então este é o tema, não é? Se é problema ou é virtude. E eu acho que a conversa nós vamos corrê-la, não é? E por isso vamos correr todos os passos. Que barrica? Estagiado quanto tempo? Mais tempo é pior que menos tempo. O que é que a barrica traz ao vinho? O que é a barrica? Pergunta ao Guilherme. A barrica é isto. Deixa-me só aqui, está aqui a Joana. Peço desculpa. Joaninha. Cá está ela. Então, Joaninha, boa tarde! Estás com cara de cidade, tu. Já vi que estás de placar branco, pronto com Também. caneta para escrever. Também. E caraças, malta, preparem-se que isto hoje vai ser daquelas para Isto hoje vai ser adormecer, daquelas secas. Olha, eu já estou muito bem acompanhada. É? Está claro. Eu estou a tentar deixar largar. E tu? O que ando a beber. O que é que estás a beber? Alguma Tenho ali coisita atrás- ou vais tirar de Tenho ali barrica? atrás algumas coisas. Não sei se conseguem ver. Mas como estou com pouca bateria, para já não posso sair daqui. António, deixa-me só dizer uma coisa antes de tu arrancares aí em grande, que já sei que deve estar aí cheio de esquemas preparados. Olá a todos, em primeiro lugar. Agora é que isto se tornou interessante, que eu apareci. Eu já está tenho um claro. tripé e tudo, pá. Olha para isto. Já tenho um Mostra tripé. lá. Não consigo mostrar. Vê-se perfeitamente que é o irmão rico e a irmã pobre. Fogo, tem tudo, caraça. Até tripé tem. Olha, consigo baixar, olha, queres ver a alinhar? Olha para isto, olha uma delícia. Olha para isto. Ai, que luxo. O meu está Vou fazer isto seguradinho aqui vida, no pá. computador. Olha, malta, só para vos dizer que nós, sobre este tema bastante polémico, houve até comentários bastante engraçados no Instagram sobre esta questão de que se os brancos com madeira são uma virtude ou um defeito. Houve quem ficasse quase ofendido e dissesse que era inquestionável que a barrica devia existir nos vinhos. E, portanto, o António e eu vamos tentar mostrar as várias vertentes. Não há verdades absolutas nesta história dos vinhos. Só sabemos que artificiais é que Não nós há não dúvidas queremos. nenhumas nisto, Joaninha. Não, claro, Joaninha, mas não há dúvidas nenhumas nisto, que é um dos maiores atentados que se pode fazer a um vinho é barrica mal casada. Por isso, quem diz que não há questão nenhuma... E por isso é importante ouvirem até ao fim, que é para percebermos quando é que faz sentido, quando é que não faz sentido, à nossa visão, obviamente, e dizer que preparámos um pack espetacular de 5 vinhos brancos, todos com diferentes estilos de integração em madeira, portanto são todos muito únicos na sua maneira de integrar e que são todos muito interessantes de experimentar. E que depois, mais à frente, eu vou dizer outra coisa muito especial de hoje. Podes arrancar, dá-lhe boss, tens Boa. coisas escritas nas cubas e tudo que eu já vi. Tenho. Eu vou-vos mostrar, vamos levantar os temas, não é? Por isso, é desmistificar, exatamente. Vamos começar por esta base, que é, independentemente se é fermentado em barrica ou cuba, ou seja, como for, o que manda, ou seja, o que domina é sempre o sítio e as uvas. Por isso, esta é a base, não é? Por isso, aquilo que já corremos, se estivermos num clima mais quente, é mais propenso a ter álcool e ter menos acidez. Se estivermos num clima mais frio, ele é mais propenso a ter mais acidez e menos álcool.
Isto vai variar, como é óbvio, dependendo das castas, não é? Uma casta como Arinto é uma casta que tem muita acidez, uma casta como Fernão Pires é uma casta que tem naturalmente pouca acidez, pronto. E por isso é esta combinação que vai dar essa base do que é um vinho com muita acidez, por isso essa é a base. Agora, o que é que a barrica traz, não é? E por isso vou lançar a pergunta para a Joaninha, que é o que é que a barrica nos vai trazer para o vinho? Normalmente, eu acho que quando nós colocamos um branco, não sei se queres passar por esse tema antes de o que é que a barrica traz, para mim, um branco vai à barrica se a sua maior qualidade, ou casta, a sua maior qualidade não é a componente aromática de fruta. Ou seja, se eu tiver uma casta que eu acho... E contradiz isso, não é? Exatamente. Não estou a dizer que não há exceções. O que eu estou a dizer é que numa caixa maior, eu diria que se eu tenho uma... O que estás a fazer? Quase caiu o meu copo, desculpem. Sossega. Desculpem. Se eu tiver uma casta mais aromática e que a sua grande qualidade é a componente aromática, eu não terei tanta propensão em decidir que vou metê-la em barrica do que numa casta mais neutra. Pronto. O que é que a barrica traz? Eu gosto de fruta e acho que se a mais-valia da casta é fruta, não vou-lhe espetar madeira em cima. Pronto, é o que eu acho. Apesar que hoje em dia cada vez mais se utiliza as barricas com mais vezes de passagem, portanto o aporte deixa de ser tanto aromático e passa a ser mais outro, que é esse que nós procuramos geralmente quando metemos os brancos em barrica. É esta componente de textura, do vinho se tornar mais longo e mais comprido, não é? Todo mais comprido. É uma questão de textura e de aporte dos taninos da madeira. Depois, acho que é a questão do contacto, não é? Portanto, normalmente os vinhos que colocamos em barrica são vinhos que têm um contacto com borra maior, portanto tem uma superfície, temos menos líquido para mais borra e, portanto, temos um aporte maior de toda esta componente das proteínas, da levedura morta, que nos dá também mais dimensão na boca. Pronto. Era isto que querias que eu respondesse? Passei ao teste e quanto porcento tive? Vamos tentar então partir, Joaninha. Não sei É se porque para este homem nunca há respostas certas. Eu estou-te a ver bem. Não, mas tu estás com pouca rede ou sou eu? Estou-me a ouvir bem ou não? Eu estou com muita rede. Boa tarde, vinho ABC. Bem-vindo, Chardonnay de Borgonha. Pois é, está claro. Então vamos a isto. Eu estou-te a ouvir Joaninha, bem. então vamos partir, não é? Vamos partir. Vamos às diferenças, não é? Vamos à ideia das diferenças. Normalmente, quando se fermenta em cuba, não é? A cuba, normalmente, não é? As cubas têm uma dimensão maior. Eu vou-vos mostrar aqui, não é? Vocês conseguem ver atrás de mim uma cuba, ok? Venham a dimensão dela. Esta cuba leva mais ou menos 6 mil litros, que nem é uma cuba muito grande. Quer dizer que ela leva dentro dela quase 30 barricas. Por isso, primeiro há um tema de dimensão, não é? Quer dizer que quando se fermenta numa cuba, temos uma única fermentação para um vinho. Quando se divide em barricas, é natural que na realidade temos várias fermentações dentro de uma. Quer dizer que esse de base... tem a ver com esta questão da segregação, não é? Exatamente. Logo de base temos 30 fermentações versus uma fermentação, não é? Quer dizer que logo de base é normal que haja mais diversidade ou mais complexidade. Podemos dobrar isto, e esta não é? questão das camadas nos vinhos, não é? Esta questão das camadas Sim, nos vinhos, claro. que se consegue com isso. Eu não sei se acompanharam, quem acompanhou daqui uma conversa que tivemos muito interessante, que é dos Brancos do Alentejo, que foi com o Luís Patrão, com o Luís Louro e o Bernardo Cabral, e vê-se que nós não estamos todos de acordo sobre essa ideia. Quer dizer, com isto é que há quem prefira, por exemplo, nós preferimos que cada barrica seja uma fermentação, e há quem prefira que essa fermentação arranque em cuba e depois vá para barricas. E por isso, este tema não é, que é entre precisão e uma certa desordem, não é? Por isso, vamos por isto, que é, o recipiente é mais pequenino. O que é que isso dá? Dá, mais diversidade, não é? Jurinha, 2. Mais contacto com a borra, não é? E, portanto, um aporte maior da parte das borras. Exatamente. Também um tema de forma, perfeito. Por ser mais pequenino, ou seja, ver se consigo mostrar-vos com alguma... Estão a ver estas cubas, não é? Durante a fermentação, o que faz a fermentação são as leveduras. Óbvio, pronto, toda a gente sabe, muito bem. O que é que faz as leveduras também fazem? Fazem vinho, mas também fazem pão.
E por isso, na realidade, Claro. o micro-organismo que faz a transformação de açúcar em álcool no vinho é o mesmo no pão. Por isso é normal que toques de pão, como se encontra em champanhe, em espumantes, nessa segunda fermentação, se encontrem neste estilo de vinhos. E porque é que se encontra mais nas barricas do que em cubas? Por uma questão de dimensão, ou seja, a cuba é muito maior. Claro. E depois, não sei se conseguem ver que ela A faz barri- um cone É. em baixo ou não. Não dá para Conseguem ver ver. que ela... Não dá? Não, não dá. É o teu suporte que não presta, obviamente, já percebemos. O meu suporte. Não, e é importante perceber que ela faz um cone em baixo e, portanto, que a quantidade de líquido Estão que estará prontos? em contacto com esse pão, não é? Será muito Eu ensinei uma menor cuba. do que numa barrica. Cuba é assim, ok? Ui, agora é que está tudo perdido, o homem vai começar a fazer desenhos. Por amor de Deus. Ok? Mostra E só então? a cuba. Calma, e as leveduras ficam aqui no fundo. Ok? Uma barrica, Estás vou com pôr à pouca escala. rede, tu. Não estás a ver? Está mesmo à escala, Não? António, espetacular. Está quase. Espetacular. E as Está barricas. espetacular. E temos as leveduras todas aqui. A Quer levedura dizer, que é o dito, que tu chamas o dito pão. a borra. Quer dizer que este vinho aqui quase não toca nisto aqui. Enquanto este vinho aqui está sempre em contacto com isto. Também, porque quando eu pego na barriga, o fluxo é este. Ou seja, isto há uma mistura normal, não sei se conseguem ver, nas barricas há um envolvimento da borra natural, não é? Por isso temos esta parte do fundo, o Pedro... É o Pedro- batonagem, é isso, natural. Não, essa batonagem é uma batonagem, ou É seja, aqui natural. também acontece a mesma coisa, mas ela fica aqui. Ela não interage com este vinho, ok? E por isso, de Não raiz... interage tanto, não é? De certa forma interage um bocadito, não é? Mas não interage quase nada, não é? Mas comparando os 2 métodos, o que é que vamos ter? Só para vos dar... O António passou ao lado de uma carreira espetacular de professor. Vocês é que ainda não sabem isso. É um sonho. Telescola. Mas só esta ideia que é, vamos começar, ainda não estamos no sabor da madeira, não é? Estamos só no recipiente. O recipiente é mais pequenino, por isso eu faço menos vinho lá dentro. Nesse recipiente pequenino eu tenho mais contacto entre o líquido e o sólido. E o sólido tem estas leveduras mortas. E o que é que estas leveduras mortas trazem, Joaninha? Já falámos do aroma, não é? Um certo aroma a pão tostado, mais... Trazem a componente da proteína que existe dentro destas manoproteínas, membranas, as as leveduras morrem, manoproteínas que dão a textura. textura. Exatamente, as leveduras morrem, dentro das suas paredes têm estas proteínas, elas vão se libertar e quando há a fermentação, e portanto há este ciclo que ele estava a falar rotativo de levantamento da borra, essas proteínas são colocadas em suspensão e têm a possibilidade de se complexar com outros compostos do vinho para nos darem esta sensação de volume, de boca, Textura, de mastigar. viscosidade, boca. Por isso, 2 compostos, palavrões, não é? Manoproteínas e polissacáridos. É o que está na casca da levedura. Quando ela morre, passa para o meio. E por isso vai-nos dar, os vinhos de barrica normalmente vão dar esta untuosidade. E tem esta levedura acaba, esta borra acaba por ter outra função também, não é, António? Que é esta função de antioxidante, não é? Natural. Dá para que é trabalhar com ótimo porque- muito menos sulfuroso se nós tivermos Muito mais menos borra. sulfuroso. As borras são Claro. redutivas, logo, por oposição, quer dizer, são Exatamente. A antioxidantes. redução é o oposto da oxidação, para vocês terem ideia, ou seja, redutivo significa que me vai consumir o oxigênio que está no meio e não o deixar combinar com os compostos do vinho para o tornar mais oxidativo, não é? Portanto, é uma forma de proteção natural do vinho e uma forma também destes vinhos terem mais longevidade. Ok? E agora vou-vos fazer ali um comparativo, por acaso não tenho aqui, mas eu tenho ali umas cubas atrás, que são umas cubas pequeninas, ou seja, são a mesma forma da barrica, por isso já vimos a barrica ser desta forma, permite que haja esse movimento. Deixa-me só dizer, eu estou a beber quanto mais arinto, mais gosto de ti, que é o Extreme da barrica, portanto 100% barrica nova, é mesmo all the way,
e estou a beber Olgas Branco, que é uma vinha centenária. Estás com sede. Por acaso estava a beber outro vinho antes destes, mas agora já estou a beber. E que é Olgas Branco, que é 100% barrica usada de 3, 4, 5, 6 anos. Portanto, aqui estamos na procura do menor impacto possível aromaticamente. E aqui estamos, it's all in, porque o Oriente aguenta, não é? António, estavas a provar o quê? Desculpa, já agora. É palpite branco, 18. Ok. E está um bocadinho calor, está um bafo que não se Estás a pode. ficar brilhante, não te puseram maquilhagem, tens o acessório, mas não tens a maquilhadora. O pozinho, falta-me o pozinho, o Isso, pescozinho. Chenin Blanc de Chenin Samour, Blanc parece muito bem. Samour. Sou grande fã. Claro, também eu. Então, agora, imaginando que nós fazíamos então podia alguém dizer, então a barrica não tem influência nenhuma. Se eu puser uma barrica de inox, tudo o que nós dissemos até agora é a mesma... Válido. Tudo válido. Por isso, é um tema de escala. Tudo válido. E quando se fala muito de dinheiro e de custo, dá muito mais trabalho fazer 30 fermentações do que fazer uma. Isto, não há dúvida nenhuma sobre isto. Por isso, é colocar nestas barriquinhas, depois tirá-las. A manutenção disto não é comparável. Agora vamos ao tema... A testar, que é das coisas mais complicadas que as pessoas não sabem, o tempo que demora constantemente garantir que estas... O António não faz, não é? Por isso é que os vinhos dele cheiram todos mal. E a flor e a anis de gato e afins. Mas as pessoas decentes, que fazem boa enologia, atestam as barricas de 15 em 15 dias. Para vocês terem uma ideia, 100 eu vou-vos dar barricas aqui um demoram enquadramento que eu quase acho que é 2 dias super a engraçado. testar. É super engraçado porque há um tema, neste tema do controle, não é? Quanto é que se... vamos ainda sobre este tema. O que é que se ganha e o que é que se perde, não é? Caca de galinha. Mas, então vamos só aqui fazer o comparativo com barricas versus cubas. E então a barrica o que é que aporta? Ainda não vamos ao sabor da barrica, ela traz mais uma coisa, não é? Comparado com uma cuba. Se eu fizesse uma cubinha pequenina, ela continua a ter muito contacto com borra, ela tem mais textura. E o que é que traz uma barrica diferente? Jorinha? Não percebemos a pergunta, faltou a rede. Não, O que é que a barrica rede? traz? O que é que a barrica traz que não traz uma barrica de inox? Ou seja, Que não seja o sabor a madeira. Agora, Já fazendo vamos. o comparativo, exatamente, que não seja o sabor a madeira é a constituição da própria barrica, não é? A própria barrica é constituída de carvalho, este carvalho tem na sua composição o que nós chamamos de taninos, os taninos elágicos são os taninos da madeira, não é? Que são taninos que, se aportados ao vinho, vão trazer um aporte de textura. Não tanto aquele volume e aquela dimensão e aquele nham-nham de mastigar que nós falávamos da componente das borras, mas agora uma componente de tânica, de quase de textura verdadeira. Era isso que querias que eu dissesse ou não? Não, ainda não estava aí. Estava fora do ser madeira. Não, mas também é boa. Não, mas também é boa, Joaninha, também é boa. Mas traz outra coisa, a porosidade, não é? Da madeira. Por isso, Sim, temos a questão da microoxigenação, claro. Pronto, ou seja, as barricas vão deixar que pequenas quantidades de oxigênio entrem sempre dentro da barrica. O que é que vai acontecer? Aquilo que é normal, nós dizemos um branco de barrica é mais amarelado, é mais dourado. Posso mostrar aqui. É normal. Isto é um branco. Claro, branco sim, de pelo barrica, contacto com a não é? barrica, mas há um outro tema que é a entrada de pequenas quantidades de oxigênio vão evoluir o vinho mais, não é? Óbvio que se perdem coisas com isso, ou seja, quer dizer com isto, é como a Joana disse muito bem, há determinados vinhos, se eu tivesse, que é uma opção da Joana, não é? Quer dizer, eu se tiver um vinho muito aromático, não quero metê-lo em barrica, eu sou ao contrário, não é? Eu faço o meu vinho 100% em barrica, porque eu quero, de certa forma, domar a parte floral dele, não é? Eu quero... Mas não estou contra. mas aqui é essa questão. Não, eu sei que não estás contra, mas aquilo que eu estou a dizer é esta questão, que para mim, eu acho que na generalidade a aromática dos brancos em barrica tende a ter um fio condutor entre eles, não é? E esse fio condutor entre os aromas, não são todos iguais, obviamente, não estou a dizer que todos os brancos em barrica cheiram ao mesmo, o que eu estou a dizer, há efetivamente um fio condutor na aromática entre os brancos de barrica, e esse fio condutor eu não gosto de o sentir quando existe uma componente que eu acho que é mais
não é mais interessante, mas eu acho que é o que é. Aquela casta é assim, porque é que eu vou torná-la mais parecida com outra coisa, não é? E aqui a questão de não usar Eu acho que um bom exemplo é Sauvignon Blanc, não é? Apesar de haver bons exemplares de feito em barrica e de grandes produtores de referência do Loire e de Sancerre. Sim, eu faço Sauvignon Blanc em barrica no Algarve. Pronto. E funciona. Mas é discutível se a sua versão mais pura é a outra, por isso É mais super interessante discutível. ou Pronto, não. super discutível. Mas ok, então a barrica vai trazer pequenas quantidades de oxigênio e vai, de certa forma, pré-envelhecer os vinhos. Ok? E por isso o que é que já temos? Já temos o recipiente ser pequeno, múltiplas fermentações, este sabor de levedura. Qual é o outro, vai toda a gente escrever aí, qual é o outro tipo de vinho que tem esta influência de levedura? Vou-vos mostrar uma coisa para verem. Malta, qual é o outro tipo de vinho que tem esta influência da levedura, da borra? O que é que vocês dizem? A duelas e a paras, não. Isso não. Não. Não é bom. Não é uma coisa boa. Pelo menos nos brancos. Não sei se conseguem ver, não devem conseguir. Não conseguimos ver nada. Estás a inventar. Tens que meter o teu telemóvel a fazer luz de fora. Calma. Tens aí a assistente. Porque tens tripé, tens assistente. Não é assistente, é o duas assistente. pessoas. Espera aí. Vamos ver. Estamos a ver. Puxa para cima. Mais. Estamos a ver. Sim. Está aí o depósito. Ok, Isso é um quero dizer espumante. que... Este é o quê? Um espumante. É um espumante. Exatamente, está toda a Está gente cá já a dizer. escondido. Esta malta já tem o mestrado em enologia. E então, o que é Exatamente. que É o é espumantezito. interessante? É pegar na barrica, ou seja, se uma barrica de 225 são 30 barricas para uma cuba, e então passamos dos 225 para os 0,75 e então fazemos 300. Acho que deve ser essa a conta. Por isso, 225 dividido. Acho que é isso, é mesmo 300 garrafas. É mais ou menos Daí 300 as garrafas. medidas. E por isso quer dizer que ainda esse contacto, não é? Fala-se muito, é muito comum dizer-se notas de pão tostado, notas de leveduras em champanhes. Por isso, porquê? Porque esse contacto é ainda mais íntimo, ainda mais promíscuo, vamos pôr, entre a borra e o líquido, não é? Porque ele está tão próximo. António, e a parte aromática, portanto, já percebemos que a parte aromática que trazemos da fermentação em barricas, relativamente à borra, portanto, ao maior contacto, à maior superfície de contacto da borra, é esta componente do pão tostado, do brioche, etc. E da madeira, quais são os aportes que as barricas trazem? Eu queria fazer isso, mas deixa-me, se me permitires, vou fazer aqui uma coisa para toda a gente perceber o que é a borra, o que é que não é a borra. É fazer 3 coisas. Vamos tirar uma amostra do líquido de cima. Ok, então vá, faz isso rápido. Uma amostra do líquido de cima. Vamos Já tirar... estamos a 30 minutos. Upa. Não, estamos bem. Uma amostra do líquido de cima. Uma amostra... Vou tentar ir à borra, lá ao fundo. E depois vou fazer uma batonagem para perceberem o que é isto. Não, tem engasgos aqui em público. Vai lá. Não me engasgo? Vai lá fazer isso. Não, espera, isto agora não vos consigo ver, que eu vou ficar aqui eu vou respondendo à malta enquanto tu fazes isso. Consegues ver? Croissant, biscoitos, exatamente. Estou-te a ver. Eu agora não estou a ver a ti pessoalmente. Estou a ver as barricas. A Ana diz que depende do nível de tosta. É verdade, e depende da idade, não é? Esta questão de usar as barricas mais velhas e as barricas mais novas tem a ver muito com esta componente da aromática da tosta que nós queremos. E é engraçado pensar que nós pensamos que normalmente uma tosta mais alta vai dar um maior aporte aromático ao vinho. E nem sempre é verdade. Nós temos bastantes ensaios, principalmente na zona do Alentejo, onde as tostas mais altas refrescam mais os vinhos do que as tostas mais baixas. Portanto, não é direto. Vocês está devagar. Olha... Não estou a divagar, é verdade. É verdade. É tudo verdade. Eu não estou a ouvir nada, estou só a brincar. Olha, vou-vos tirar uma amostra. Vamos imaginar que aqui está tudo líquido. Mas tira lá. Vais tirar de cima ou de baixo? Portanto, ele vai tirar da parte superficial da barrica para vocês verem a estratificação de como é que o vinho se está a comportar dentro da barrica. A porosidade e o grão da madeira tem muito a ver com o tempo de estágio, não é? As porosidades mais largas é para pessoas que querem pôr os vinhos em madeira e lançá-los no mercado rápido. Nós só temos porosidade extra fina, é o que usamos em tudo, não temos pressa com os vinhos, portanto normalmente é um bocadinho indiferente, é o que o vinho mandar, não é? As porosidades mais largas normalmente são usadas para
para tentar meter vinhos no mercado com madeira depressa. Nós não temos essa ideologia, portanto não nos toca. Como é que é? Está a sair ou não? Para não conseguir escalar Claro que sim. Os carvalhos americanos são geralmente... têm um aporte maior destes aromas mais golosos, mais abaulinados, que muita gente gosta, não é? Torna os vinhos mais yummy, mais apetecíveis, mais fáceis. O carvalho francês normalmente é menos interativo e mais delicado, não é? Mais subtil na sua integração. Está super desfocada a tua câmara, não consigo ver nada, até me podias mostrar um vinho tinto que eu achava que era igual. Tens que voltar para o sítio onde estavas. Estás a tirar e agora vais fazer uma batonagem. Não está muito... Está aos bocados. Então, espera aí. Já me estás a ver ou não? Estás-me a ver? Está sempre a inventar. Soninha, calma. Estou-te a ouvir, mas estás a ser de a ver que batom. tens On va faire um tens um batonage. stick de batonage. E vai Ok. fazer batonagem. O vinho, antes de subirmos a borra, ele é assim, límpido, conseguem ver? Mal, mas sim, vemos que é E agora, limpo, sim. para os fãs de vinhos naturais, vou mostrar como é que se faz um vinho natural. Dá uma atacadinha, engola e embrulha. Eu vou aproveitar enquanto ele faz a batonagem. Está um barulho do caraças. Oh, António, faz menos barulho, que horror! Vou aproveitar enquanto ele tira ali a amostra para vos dizer que este pack de brancos de madeira, nós decidimos fazer uma coisa espetacular, que foi, temos um código promocional para a malta que está aqui, são 122, boa malta, 122 pessoas aqui connosco hoje, e um código promocional espetacular, que é hashtag eu sei que tu gostas de Arinto. Eu sei que tu gostas de ir lá comprar este pack, vão ver, vão ter uma surpresa brutal. Vão ao site, selecionem o pack dos brancos e vão ter uma surpresa brutal. Vão lá. O código promocional é eu sei que tu gostas de Arinto. Perceberam? Não se esqueçam, o nosso site é www.massanita.com. Podem ir ao do António, mas isso ninguém quer ir lá. Não tem interesse nenhum. Pronto. Vão à loja online e conseguem aceder a tudo. Já está, Tony, ou não? Calma, estou a cozinhar. Homem do diabo. Homem do diabo. Bem, eu vou continuando. Se tiverem perguntas, aproveitem agora, porque ele vai responder, demora 1 hora a responder uma pergunta e eu sou muito mais rápida. Michael, tudo bem? Vão ao site. Eu sei que tu gostas de Arinto. Obrigada, Martinha, tão querida. Ela vende, ele trabalha a batonagem. Pois, é assim. O homem está sempre a inventar no meio dos nossos lives. Olha, vou tentar pelo menos... Sabe o que é isso? Veja lá, conseguem ver? Eu acho que não se vê muito bem. Vê-se. Mantém assim. Estão a ver a diferença, malta? Aqui tem o vinho que ele tem na mão esquerda, este é o com batonage e este é o vinho limpo, quer dizer que de tempos a tempos nós muitas vezes vamos às barricas, já fora da época de fermentação, e levantamos só as borras, que é para elas voltarem a estar em contacto, para haver esta combinação com o próprio vinho das proteínas, das manoproteínas que existem no fundo. Já aprenderam como é que se faz um vinho natural? Já, boa. Mas não podemos filtrar a seguir, não é? Tem que vir com tudo, senão não é natural. Estou a brincar. Eu não percebo essas ideias. Bem, é verdade, nós vamos discutir isso dos vinhos naturais daqui a uns episódios, portanto depois vai haver bastante controvérsia sobre o assunto. Então, o que é que aconteceu ali? É na base temos a borra, não é? Normalmente, é uma questão de agora aqui uma grande diferença, que tudo aquilo que nós falamos, tanto a textura como o cheiro da levedura, será tanto mais quanto mais se mexer, não é? Agora, se levanta muito a borra, vai ter muito esse sabor. Se levanta pouca borra, vai ter um outro tipo de sabor, que é muitas vezes atribuído à mineralidade, que é os aromas a pólvora, não é? Por isso, o aroma pólvora, na realidade, é um aroma redutivo, não é um aroma que vem do solo, é um aroma que vem da borra. E que se pode ter em Cuba, sem ser em barrica, não é?
Sim, mas é mais difícil, porque o contacto, pode ser em Cuba, mas tem que ser inox, o contacto, perdão, pequeninas, a Eu espessura da tenho bolota. efetivamente muitas vezes no Algarve, em cubas de 2.000 litros de fermentação de brancos, que é a maioria de coisa, tem muito esse aroma da pólvora. Não sei se é porque fazemos decantações curtas, não é? E, portanto, fermenta com alguma borra e acontece. Mas sim, continua, desculpa. Pronto, o que é que isto quer dizer? Que já corremos imenso tipo de aromas, não é? Já falámos da textura, já falámos de aromas de pão tostado, esta complexidade. Vamos ter um bocadinho de oxigênio a entrar, porque a fruta vai ser menos nova, vamos pôr mais evoluída. Temos o tema de que se mexe pouco, e até sem entrar muito noutros temas, se a fermentação é mais longa, vou tentar não ser muito cansativo, mas quando as fermentações indígenas ou fermentações mais longas, vão ter mais mortalidade de leveduras. O que é que isto quer dizer? É que aquela borra que está lá no fundo é mais espessa. E por ser mais espessa, aqueles aromas redutivos, aqueles aromas de pólvora, são mais frequentes. Pronto, então é só Então temos aqui estes vários aromas. Agora ainda vamos então entrar na barrica. Eu já te ouvi dizer várias coisas. Vamos falar de barrica. Quando se fala de barrica tem que se dizer de que madeira, para começar, não é? Claro. Temos imensas opções. Carvalho francês, carvalho português, carvalho americano. Dentro do carvalho francês temos dois tipos de carvalhos que são completamente distintos, que é o chêne Cécile, que é o que a Joana estava a dizer, de grão muito fininho, que há nas florestas de Allier, de Tronchet, um bocadinho em Navarre, e também na Hungria, na Rússia, no Cáucaso, há que eles chamam au-foueté, copa alta, não é? Quer dizer que são carvalhos que crescem em altura e quer dizer que o grão fica muito fininho, porque os anéis demoram mais tempo a engordar. A mudar. O outro carvalho, que é o pedonculé, é aquele que se vê em Portugal, não é? O carvalho, a percepção que nós temos de um carvalho que cresce em largura e é um carvalho mais poroso, mais tânico, normalmente empurrado vamos pôr mais para whiskies, para aguardentes, mas há quem saiba trabalhar bem com esse tipo de carvalho, não é? Quer dizer que... e depois ainda há muitos outros materiais, não é? Que eu tenho na Quinta de Santana carvalho, não é? Uma madeira qualquer do Brasil, agora não estou a recordar. Brasil. Pode-se trabalhar Temos o português que nós ensaiámos no primeiro ano, lembras-te? Sim, bem, prefiro não não. Qual é que é o melhor carvalho? Pronto, isso não há resposta para isso. Há produtores a trabalhar com vários pontos de madeiras com sucesso. O que é que eu diria? Diria que o que a Joana disse está perfeito, não é? Normalmente o carvalho, este Cécile, de grão mais fininho, estamos a falar de mais de 10 grãos por centímetro, são carvalhos mais aromáticos e menos tânicos. Pronto, é mais este... E os outros são um bocadinho mais tânicos e menos... Por isso temos este tema, o tipo de madeira, que vai dar um tipo de perfil diferente, e depois ainda temos uma coisa que manda imenso, não, peço desculpa, ainda uma outra coisa é o envelhecimento dessa madeira. Quer dizer que envelhecer essa madeira num clima quente ou num clima chuvoso não é a mesma coisa, porque... completamente diferente. Esta madeira tem que ser envelhecida com água a passar e seca, água passa e seca, por isso este é um tema muito determinante quando se fala com quem nos fornece as barricas, é quanto tempo de secagem, não é? Quanto tempo é que esta madeira teve. E depois ainda uma terceira coisa que a Joana estava a falar, Peço não é? desculpa, Douro é só carvalho francês e acho que Alentejo também. Tu não trabalhas com carvalho americano aí ou trabalhas? Não. Eu fiz muitos ensaios de início com... quer dizer, não, mentira, com o projeto do 100 Reis, trabalho com carvalho americano. Do 100 Reis. Nos tintos. Sim, mas estou a dizer na fita preta, não. Não, porque também é um tipo de carvalho que é muito guloso, não é? Tem um perfil aromático presente. Muito yummy. E acabo por preferir, e também para entenderem, o preço de uma barrica americana é para menos de metade
uma barrica francesa, só para ter um bocadinho esta... Mas eu acho que a gente pode dizer valores. Uma barrica americana custa para aí 300 e muitos euros, uma barrica francesa custa 700 euros. É a diferença, mais Então ou aqui menos. perguntar o que é que faz o carvalho, acho que é whisky lactonas, por isso é um lactonas. composto que existe no carvalho americano, que não existe nas outras, ou que existe menos. Estão a perguntar se vai ficar, eu ver se não me engano nos botões quando Estamos a tentar pôr isso a funcionar, nem sempre Ok. conseguimos, que somos um bocadinho Deixa-me inexperientes. só ver aqui, Vamos eu lá. fiz ali uma guia, entrada de oxigênio já falámos, muitas fermentações já falámos, esta ideia... António, queríamos falar sobre a questão da idade, não é? Porque há tosta muita gente ainda, que tosta, pergunta, desculpa, é barrica... ainda, tosta. Sim, tosta e a idade, não é? Tosta. Barrica nova versus barricas usadas. Claro. Tu estavas a dizer que fermentações, estavas a dizer que tostas mais altas dão de quê? Os ensaios que se têm feito é que as pessoas têm a ideia que as tostas mais altas geralmente dão um aporte maior de este aroma tostado aos vinhos, não é? Portanto, este aroma dos fumados, dos tostados, que muitas vezes os vinhos têm, aportados da barrica. E muitos ensaios que nós fizemos é que em climas mais frescos, mais quentes, as tostas mais fortes dão um aporte de mais frescura e pureza aromaticamente do que propriamente as tostas mais fracas. Portanto, eu acho que não há uma associação direta, contraria-me se tens essa ideia, uma associação direta de que tostas mais altas dão um aporte maior da componente aromática mais tostada do que as tostas mais baixas. Eu não tenho essa experiência. Sim, eu acho que é mesmo um perfil, uma ideia distinta. Eu diria que nós, pegar no que trabalhamos mais, que é tostas de baixa temperatura e longas, normalmente arrefecem os vinhos. Quer dizer, com isto é que, imaginem um tinto ou um branco é muito quente, essa barrica vai, de certa forma, ela fica um bocadinho a saber a madeira crua, não é? Mas é um bocadinho, arrefece o vinho, não é? O tanino fica mais reativo. Acalma o calor. Depois há uma tosta média, vou tentar mostrar para perceberem onde é que isto se vê, não é? Quer dizer, ver se eu os consigo mostrar aqui alguns. De vinho do Porto, que depois por exemplo, estão a ver. Desculpa. Olha, estão a ver aqui, por exemplo, isto diz que é médio. Barricas de vinho do Porto vão para tinto, não. MT+. MT+, essa. Por exemplo, isto é uma noisette, que é uma dessas tostas longas e mais tempo. E depois temos médias, aqui só já agora é um à parte, mas estão a ver o tipo de floresta, ou então o tipo de lote, que é um... Allier. Sim, temos aqui... Isto é uma Père Blanche, é uma barrica com lavagem de água para remover com a componente aromática mais forte da tosta, após a tosta. Que por isso, usamos muito para brancos. O que é que eu diria? Diria que... eu acho que é difícil estar a dizer isto desta forma, o que é que uma coisa dá, o que é que dá melhor ou o que é que dá pior. Eu diria que as tostas mais altas, de certa forma, dão um perfil mais quente aos vinhos, não é? Mais especiado, pronto. Agora, há um tema que é muito giro, que é a maior parte dos produtores, há muitos produtores, quando querem dizer que não puseram muita barrica, dizem só ficou 6 meses em barrica. Bem, é exatamente ao contrário, quer dizer... O contrário. O desafio de uma barrica bem integrada, quanto mais tempo ficar em barrica, mais integrada está. Pronto. E por isso mas tem que ser atestada. Não sei se sabes isso, António. Tens que atestar a barrica. Lembras-te? Não sei se faltaste a essas aulas. Não, eu vou-te contar uma história engraçada, porque foi hoje. Não contes. Não, mas vou-te contar que é engraçado. Hoje estive a fazer lotes de 100 reis, e o 100 reis é feito aqui, como sabes, mas agora o Filipe tem, o armazenamento é feito na adega dele, por isso. E eu estava a fazer lotes de 100 reis e disse, o 2018 tem mesmo assim um perfil fita preta. Agora, o 2019, já há alguém que anda a testar muitas barrigas. Anda ali alguém atrás completamente. Pim, a fazer direito. Ui, já não cheira a bedum, já não está bom. E então, olha, mas, que é que isto é interessante? O que é que vos quero dizer com isto? É que eu entendo que deve haver uma certa... deixada de entrada de oxigênio nos vinhos,
para permitir que eles estejam mais prontos. Onde é que está esse balanço fino? É nisso que nós discutimos, não é? É nisso e é nisso que é ótimo esta conversa. Mas o que é que temos aqui? Já falámos então dos tipos de tostas, que vão dar influências diferentes, e uma coisa que a Joana disse, que é essencial, que é o que manda em tudo: regra geral, um vinho branco 100% de barrica nova não corre bem. Regra geral. Quer dizer que... Exceto este, é o único no mundo. Juninho, estamos a esquecer de uma coisa básica, mas já vou dizer. Sim. Não, esse é espetacular. E porquê que Foi é um doente? acidente e depois deu. Como Exatamente. muitas coisas que nós fazemos, toda a gente acha Ah, que estás a pensa ver? muito no Assim, assunto. agora já gostas. Agora já Não, gostas. foi sem também querer, o foi acidente. sem querer. Foi sem querer. Não havia onde pôr o vinho, olha lá, ter que equipar a barriquinha. Vai, desculpa, estavas a dizer o quê? Estava a dizer sobre este tema do atesto, não é? Não, a barrica nova, peço desculpa. E então aqui o que nós vamos ter, se cruzarmos aqui, não é? Temos aqui algumas de barrica nova. Por isso vamos ter barricas novas, não é? Veem que o ano é 2019, não é? Nestas, 2019, depois vêm 14, não é? 14, 13... Não estamos a ver nada, mas estamos a acreditar no que não? dizes. Não vês? Agora já vimos 18, sim, 18. já vimos 18. Não vi nada do 13. resto. 13, parecia 15, está bem? 13. 13. 13 quer dizer que já passaram 7 vinhos para essa barrica? 6. Sim. 6 vinhos para essa barrica. Quero encontrar o que é que tenho para aqui, mas... Estimando que trocas uma vez por ano, não é? Podes às vezes não trocar uma vez por ano, não é? Pronto, e o desafio, eu diria que o desafio é quanto de novas, ou seja, nós vamos ter sempre que ir renovando o nosso parque de barricas, não é? Temos que ir pondo novas. E porquê? A ideia... Porquê? Porquê é que temos que ir sempre pondo novas? Porque, primeiro, Porque começamos a fazer mais vinho? Não, Essa por parte um é lado, boa. por um lado é isso, não é? Quer dizer, os lotes vão Claro, crescendo mais, pouquinho a convém que pouquinho. vais aumentar. Exatamente, número 1. Número 2, as tuas mais velhas, não é? Há aqui uma pergunta, qual é a vida máxima da barriga? Não é um número preciso, mas elas a partir de uma certa altura começam a marcar por alguma perfil aromático. Eu consigo adivinhar que algumas barricas me vão dar algum perfil, que também é alguma identidade de produtor. Por isso, há produtores que eu sinto, dar um exemplo, o Mochão. O Mochão é um produtor que eu sinto as barricas deles e gosto. Quer dizer, há uma identidade, há um perfil que é condutor a todos os vinhos, que transcende, que cheira a cave deles, vamos pôr desta forma. Como muitos produtores da bairrada, Claro. sente-se o vinho cheira a cave deles. Deixa-me só dizer que temos 15 minutos e, portanto, como tens um live já a seguir com uma pessoa espetacular e eu não quero que chegues atrasado, Exatamente. temos que ter Exatamente, a faço já aqui. capacidade de perceber. Sigam Não percam, depois vai ser para espetacular. sigam-me depois para estar com o Pedro. Super, super boa gente e muito giro, muito conhecedor, com uma boa dinâmica. Sommelier do Alma. Do grande Henrique. Então vá, estamos. Muito Já agora, Então, perguntas. castas. Só aqui Faz perguntas. só esta questão. Casta versus barrica. Há alguma coisa que tu achas que é impossível combinar casta com barrica? Alguma casta branca? Tu dirias não funciona? Não sei. Eu acho que é assim. Normalmente, as castas que tenham pouca acidez, se formos dar untuosidade e textura, normalmente não Não casca funciona, que porque tenha ainda vai pouca ficar acidez mais não aguenta, mole não é? e Vai ficar pesado. mole, não é? É como manter manteiga sobre um salmão, quer dizer que não é uma boa ideia, quer dizer, mais vale meter limão, não é? Quer dizer, agora há aqui um tema que me esqueci também, que é a questão do malática, não é? Por isso, como é que se integra este tema? A barriga mal integrada. Para a barriga integrar bem tem que acontecer várias coisas. Na nossa opinião, como é óbvio. A fermentação tem que acontecer dentro da barrica. Dentro da Ela barrica, faz as leveduras, de claro. certa forma, comerem o sabor da barrica. Aquela primeira Depois- maneira, não é? De
De certa forma, elas vão trabalhar esses polissacáridos que existem nas leveduras, também existem na madeira. Por isso vão atacá-las e vão, de certa forma, comê-las. Depois, deslizar ou não deslizar para a malolática. Para alguns, pode ser um grande palavrão. Os vinhos, quando se fazem uma primeira fermentação, que é a transformação de açúcar em álcool. E eventualmente, uma segunda transformação, que é a de passagem do málico, que é a acidez de uma maçã verde, para o lático, que é a acidez do iogurte. Por isso, os dois são ácidos, mas um é menos ácido que o outro. Agora, deixem-me só ver se vos agarro com isto, que é... quanto mais coisas acontecerem dentro da barrica, do ponto de vista microbiológico, mais vamos comer esse sabor da barrica e integrá-la. Ponto 1. Ponto 2. Os grandes vinhos, quando a tua pergunta, não é? Porque é que fazíamos em barrica ou não fazíamos em barrica? Se pegarmos na grande referência, os grandes vinhos de Borgonha, porquê que pensarmos o porquê deste processo de fermentação em barrica? O porquê a barrica que nós usamos, que é a barrica de dimensão francesa, que pode ser 228 ou 225, mas a antiga era 225, a barrica de Bordeaux, vamos pôr desta forma, e o objetivo era, os vinhos eram muito ácidos, muito difíceis de beber, e então era preciso arredondá-los. Arredondá-los de que forma? Uma segunda fermentação, a dita malolática. É só nos anos 50 que se descobre que há malolática. Quer dizer, a maior parte dos enólogos não sabiam que a malolática existia. E chamavam a... Não, atenção que a malolática o que vai fazer é esta questão que o António está a falar. O ácido málico é um ácido mais forte e o ácido lático é um ácido menos forte e, portanto, quando fazemos a malolática, o que vamos a fazer é tornar o vinho um bocadinho mais redondo. Portanto, esta sensação é uma segunda fermentação que ocorre sempre nos tintos, a percepção da acidez que se torna diferente. E, portanto, os aromas, a madeira não têm a ver com a malolática, atenção, tem a ver com a tosta da barrica. Mas há aqui uma palavra, uma pergunta que eu acho que é muito importante agarrarmos, que é, confunde-se todos estes termos, ou seja, quando alguém diz cheira-me um vinho com barrica, muitas vezes querem dizer que me cheira um vinho de fermentação pequenina, porque é o cheiro a leveduras, ou porque me cheira um vinho a malolática. E o objetivo de partir isto é que temos aqui três aromas principais. O tema da proximidade com a levedura, que este pão tostado, brioche, o Pedro estava a falar de croissant. Que existe também nos espumantes, exatamente. Este toque, que existe também no espumante. Temos o tema do contacto com a barrica, que aí sim, notas de madeira, depende se ela está mais crua, notas de madeira especiadas, amêndoa tostada, todos estes perfis. E depois temos uma terceira, que é se fez ou não fez malolática, que é notas nata, em vinhos mais novos, e manteiga. Aliás, vocês conseguem ver que é malolático, o ácido é o ácido lático e, portanto, tem efetivamente, e quando se cheira uma fermentação malolática, há efetivamente esta sensação de estarmos a cheirar um composto lático, manteiga, baunilha, nata, leite, portanto, tudo isto existe, desculpa. Há uma expressão, uma vez estava com o Yup está em si, que estávamos nos Açores, e ele usou uma expressão que eu nunca ouvi ninguém dizer, que é perfeito. Ele disse soro de leite. Como estávamos nos Açores e há muito isso disponível, ele cheira mesmo a soro de leite. E fez um prato com soro de leite. Por isso, este cheiro é de acetil mesmo, é o cheiro entre a nata e a manteiga. Por isso, estes três aromas são os principais. Integração, deixa eu só ver aqui a minha cábula, local, casta está, multiplicidade de tipos de madeira, tal. Acho que corremos tudo, Julinha. Há quem precise de cábulas. Olha aqui, não há cábula nenhuma, está tudo. Tu não precisas de cábulas, tens a mim. Está com um bocadinho de rugas. Tens-me a mim. Se me atendes o telefone, então, sim, tenho. Então vamos focar, temos 12 minutos, diz-me o que é que tens. Eu acho que devíamos só correr. Exatamente, eu acho que devíamos correr um bocadinho estes perfis, ou seja, com isto tudo nós demos a informação sobre como é que se faz este mesmo conceito into the winemaking, a ver como é que nós fazemos, que não tem uma forma só. E portanto nós temos diferentes vinhos, tanto no Alentejo como nos Açores não usamos nada com madeira, desculpa, no Alentejo e no Douro, de diferentes estilos. Isto é uma vinha centenária, que é as Olgas, uma vinha entre os 80 e os 100 anos, neste momento já está com quase 110, não é? Porque, entretanto, os anos passaram. E é uma vinha
mistura de castas, 17 castas diferentes, e isto é feito 100% em barrica francesa usada, ok? Portanto, estamos a falar das barricas que vieram da fita preta, nos primeiros anos em que vieram da fita preta, porque a maçanita, como é mais recente, não tinha barricas usadas. Muita É falta mel, de fada essas conseguimos. barriguinhas. Vocês tinham Muita falta barricas de e não fada. conseguiram fazer nada de jeito com elas. Nós fizemos um mega vinho. Olha, é assim é fácil fazer vinhos no Douro. Levam as barrinhas cá Já lavadinhos. com o lavadinhos saborzinho pela todo, fita preta. ensinadas, levam-nas ensinadas. Assim também eu. Portanto, este é 100% barrica neutra e aqui vocês vão perceber que vão sentir aquela parte mais do pão tostado, aquela parte mais do contacto da borra e não tanto aquela parte da madeira. Portanto, aqui tem muito mais a ver, quase que se cheira um bocadinho a espumante, não é? Aquela ideia que nós estávamos a falar. Portanto, tem esses toques, ok? É um vinho que é toda cerca da boca e não tanto da parte aromática, está bem? Deixa-me só mostrar o outro que eu tenho aqui. Isto existe os dois no pack, mas têm que ir lá ver a surpresa. Têm que ir lá ver a surpresa. Momento Vão ao comercial. nosso site Agora, Joana Maçanita. www.maçanita.com. Criámos um pack, que é o pack brancos com madeira, e tem um código promocional que é hashtag eu sei que tu gostas de Arinto, e vão lá que tem uma surpresa espetacular. E não digam que a Mana Joana não é a mais espetacular aqui do grupo. Por acaso é uma a Mana boa. Joana que abriu a bolsa. Joaninha, deixa-me só fazer... Abriu a bolsa, os cordões à bolsa. Não te quero cortar o teu momento comercial? Arinto. Ok, desculpa. Diz lá, desculpa, vá lá. Não, só correr aqui umas coisas. Porque é que não diversificar tanorias para mais variedades? Excelente ponto de vista. Eu sou da opinião melhor, por isso as tanorias também. Ai, está tão bom. A maior parte das casas trabalham com várias, com as que trabalham melhor, mas eu represento a Nadalia, por isso eu trabalho com a Nadalia, por isso eu trabalho dentro da complexidade da casa. Por isso é só por isso, mas bem perguntado. Malolactica aporta mais complexidade, sem dúvida. O problema é que em sacrifício da acidez. Claro, cria mais uma camada. Mas em sacrifício da acidez, quer dizer que o Alentejo muitas vezes não tem essa acidez para dar, quer dizer, e o Douro também a maior parte das vezes não tem, por isso. Mas tu fazes malolática em todos os teus brancos aí de barrica, não fazes? Não. É um bocadinho hippie, okay. É um bocadinho hippie. Deixo deslizar. Eu deixo alguns rolar e outros não, eu também faço assim. Vou provando. Alguns vão, outros não. É um bocadinho hippie. Ups, depois, outra questão, barricas novas para brancos ou são usadas? Eu diria que também novas, mas eu diria que gosto muito muito mais usadas. Pelo menos duas Agora, utilizações. existem exceções, quando há castas do caraças, que aguentam, dá. Pronto, é só isso, desculpa, continua, já estou a Lascas de madeira. É saber... Nós vendemos, se quiserem comprar, vendemos, mas não damos. Muito bem. Podes agora, tê-las nas tuas casas. Mas está aqui uma super pergunta do Bruno, que é, grande questão, passa pela intervenção nos Borgonhas com extrema pré-mox dos anos 90 e 2000. O que é que acham? Bruno, não sei se vais gostar da minha resposta, porque... Eu não percebi a pergunta, desculpa. A pergunta é porque é que há um problema de... Os brancos da Borgonha envelhecem muito bem, não é? São vinhos com uma capacidade anormal de envelhecimento, no melhor dos sentidos, não é? E há um problema numa década de muitos brancos da Borgonha que envelheceram mal. Isto vai ser uma resposta que vai criar um bocadinho de desconforto. Mas ninguém vai perceber, só o Bruno, diz lá. Não, acho que muita gente vai perceber. Este dos anos 90, isto é a minha opinião, o que acontece é que coincide com a revolução agrícola, os produtores da Borgonha são pioneiros na alteração do sistema produtivo da agricultura convencional para a agricultura biológica e fizeram uma substituição de muitos, os fusilatos, uma quantidade os fusidilos, peço desculpa, os antioídos foram substituídos por cobre. O cobre é um composto que tem um problema, não estou a falar de problemas ambientais, estou a falar só de envelhecimento de vinhos. Tem um problema grande que é a sua capacidade oxidativa. Pronto.
e fixa um composto, há alguns trabalhos sobre isto, que fixa um composto, por exemplo, que é o glutatião, que impede, que é um certo preservador do vinho, e por isso eu acho que há um link grande entre a mudança de uma forma de fazer. Portanto, ele liga-se ao glutatião e esse não fica disponível para se ligar ao Para proteger o oxigênio, vinho. é isso? Para proteger o vinho. Pronto, é uma resposta, é um tema preciso. Isto Complexo. não é uma resposta, como é óbvio, com certeza, porque isto é uma pergunta que muita gente tem essa pergunta. Esta é a minha questão sobre essa pergunta. Vou-te mostrar o... Espera, eu não falei sobre este, deixa-me só falar sobre este, enquanto tu vais buscar. Este é o Quanto Mais Arinto, Mais Gosto de Ti. Isto foi um Uma vinho delícia. que aconteceu por acidente em 2016. Tínhamos O acidente apenas chama-se 500 António litros Massanita. Cala-te, tonto. Eu é que lhe liguei. Tenho 500 litros, não tenho onde o pôr. Onde é que eu meto estes 500 litros de arinto? Ah, não tens aí as barricas que depois vamos usar para os tintos? Tenho, então mete lá para dentro. Pronto, e assim foi. Começou a fermentar em barricas que eram supostas ser para tinto. Pá, aí 3 meses depois provámos e dizemos que esta cena espetacular, e ficou, pronto, e a partir de então temos feito todos os anos e é do caraças. Têm que experimentar, têm que experimentar. E a mãe Joana vai dar uma... Não, a arte, O arinto é a melhor de casta não ser portuguesa. preconceituosa. Muito provavelmente. É uma casta do caraças. Ok, Vai, mostra aí o que tens aí. palpite branco. We just love palpite. É porque é feito pela Sandra. A Sandra Diz? faz este Claro. vinho e é bom. Claro, O meu, eu só óbvio. faço Sandra papel de Sárria. fundo. Claro. Tu só fazes Eu- aquelas coisas esquisitas. Sim, mas diz Exatamente, lá. pronto. Vamos a isto. Palpite branco. O que é que tem de interessante? É feito aqui, como veem, a ideia, isto são mais ou menos 50 fermentações distintas, por isso, e cada barrica é uma fermentação própria. Por isso, tudo o que eu falei aqui, que é diversidade de fermentações, tem algumas que são, vou-vos tentar mostrar, algumas que são inoculadas, não falámos do tema leveduras, mas, por exemplo, esta Antónia, diz temos 4 minutos só para. não inoculada, esta diz não inoculada, não sei se conseguem ver, esta diz vale ser, porque Não, são umas não estamos a leveduras ver que eu nada, arranco. mas estamos a Não faz acreditar mal. em ti. Por isso, algumas fazem mal Estamos a acreditar, diz lá tudo. algumas fazem mal lática, por isso a ideia é criar um vinho que tenha, de certa forma, uma certa imprecisão e que Ficaste depois... sem rede, homem. Fiquei? Sim, mas diz agora. Obrigada, Marta. 3 minutos. Ok, por mas isso. aí tens barricas usadas e barricas novas e tens Deve ser 50 uns tipos de 25% de fermentações barrica nova. distintas, umas com... Ok? E o resto barrica usada. E tens Sim, com sim. inoculação, sem inoculação, com batonagem, sem Sim. batonagem, com malilótica, sem malilótica. É all-in, não é? Olino. E por isso, as que correm muito, muito mal, E as tens não mais alguma inoculadas, coisa aí para vão mostrar? parar a este vinho, que se chama Branco de Indígenas. As que correm muito mal. As que correm Lá está, o pior, homem faz a geneira e depois engarrafa e diz: isto é especial, provem, é especial. as que correm ainda pior, vão parar a um vinho que é o Branco de Pólvora, que infelizmente não consigo fazer todos os anos. E as que correm menos mal, O branco diz, o branco, vão parar o palpite. vão para o palpite. Sim, o branco de indígenas é um branco que não é inoculado, portanto, indígenas são as leveduras que vêm com a própria uva e que muitas vezes existem no meio, portanto, na própria adega, não é? E então o vinho arranca a fermentação naturalmente, aí estamos dentro dos vinhos naturais, que todo mundo gosta, não é? Entramos dentro do... Juninho, gostei do toque E brasileiro. então... Gostaste? Estou a sabê-la. E tens mais alguma coisa aí para mostrar ou não? Eu não sei o que é que tu puseste no Peco Branco. É este ou o tamarês? Temos Trincadeira das Pratas, é o tamarês. Trincadeiras das Pratas, temos Branco de Indígenas, temos Palpite Branco, temos as Olgas e temos Arinto. Quanto mais Arinto, mais gosto de ti. Ok, isso o que é que tem de barrica? Explica lá. Tens menos de 1 minuto. Malta, só a dizer que eu gosto imenso de vocês. Obrigada, do fundo do coração, por todo o vosso apoio e aturarem o meu irmão. Podes dizer.
Já me despedi. Então, mas, Joaninha, só para entender, temos um pack com 5 vinhos, que Certo? são Palpite, Branco de Indígenas, Arinto, Trincadeira das Sousa- Prantas, Arinto. dos Já Açores, confundiste tudo, oh, mãe. Não tem e nada há dos um código, Açores. e há um código Não promocional tem que se nada chama... dos... Este homem é o pior comercial do planeta. O código promocional chama-se